Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria que vocês me dessem aí um feedback se tá tudo ok. Se todo mundo tá participando aí, dá pra ouvir, a imagem tá legal. Já tô vendo que já estão entrando. Mais uma vez, boa noite. Eu peço desculpas aqui de uma hora para outra, eu precisei improvisar um outro local pra gente fazer. Boa noite, Anália, como é que você tá? Eu precisei mudar o local da live porque onde eu estava surgiu um barulho na rua, numa área aí, eu não podia continuar lá. De repente, alguém fazendo um som alto, aí eu tive que urgentemente me ficar aqui no quarto onde fica minha mãe. Eu geralmente faço na sala. Boa noite, Claudeci. Boa noite, Aline. É, Boa noite, Janete. Saudade de todos vocês. Eu tive que improvisar agora. De repente, estava na sala, prontinho para entrar. Boa noite, Marineide. Boa noite, Betânia. O nosso tema hoje vai ser maravilhoso. Nós vamos fazer um trabalho juntos aqui, juntos sim. Boa noite, Luiz Cláudio. Que felicidade em receber vocês e estarmos juntos. Estamos juntos de todas as formas, né? E nós estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, através da nossa live, que, assim, para mim não tem preço. Esse momento, essa live, agora à tarde. Boa noite, George, como é que você tá? Como é que estão vocês? Eu estava numa palestra na Uniluz, aí saí da Uniluz. Boa noite, Mary, Inês, seja bem-vinda. Aí saí da Uniluz, vim para casa, organizei. Boa noite, Lenice, Analice. E aí eu fui organizando, aí de repente houve um som, né? Um barulho muito grande que ia interferir na live na sala. Então a gente começou a fazer a mudança de local. Então eu estou aqui no quarto da minha mãe. Aí ela está aqui deitadinha na caminha dela. E aí assim a gente vai fazer a nossa live aqui hoje com tranquilidade, né? Eu agradeço a vocês a oportunidade de estarmos juntos. Esse trabalho é uma bênção de Deus, né? Na noite de hoje nós vamos fazer uma abordagem. Boa noite, Inês. Nós vamos fazer uma abordagem do Evangelho, Maria José, uma abordagem do Evangelho a nível de ansiedade, porque existem os processos complexos da ansiedade em nossas vidas. E por que existe a ansiedade? E como nós podemos trabalhar essa ansiedade à luz da doutrina espírita? Boa noite, Braga. Todos que vão entrando aqui, nós gostamos de dar uma boa noite, porque estamos nos organizando, né, para dar início ao nosso estudo. E eu gostaria que vocês, se tivessem alguma dúvida, podem mandar aqui. Pode escrever aqui, por enquanto está aparecendo, eu estou lendo, tá bom? E aí a gente vai fazendo aí o nosso trabalho. Nós vivemos um mês onde geralmente nós trabalhamos muito os temas voltados a suicídio, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Trabalhamos vários desses aspectos no nosso estudo de hoje. Mas nós podemos afirmar com toda certeza que essas enfermidades da alma, elas são processos de sucessão das reencarnações, porque as reencarnações são solidárias. Então nós somos espíritos encarnados de uma extrema complexidade. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. E nós sempre falamos, né, que as reencarnações, assim nos ensinou o codificador, são solidárias. Há uma passagem no Livro dos Espíritos que se chama Parecência Corporal. Nesse capítulo, Parecência Corporal e Espiritual, Kardec pergunta aos espíritos se nós adquirimos geneticamente, através da hereditariedade, através desses processos, as aparências físicas. Aí os espíritos concordam que nós herdamos as aparências físicas, mas não as morais. Porque o espírito, ele não procede da carne, o espírito procede do espírito. Kardec pergunta se é possível alguém, e às vezes nós vamos observar que as pessoas falam assim, fulano puxou a Beltrano. O pai
o filho tem as mesmas características morais do pai, mas não é porque ele puxou ao pai, né? Então nós vamos entender um pouco isso na noite de hoje para compreender o nosso tema. E nós vamos fazer, enquanto vocês estão chegando, eu acredito, a boa noite, Cristiane. Vocês vão chegando, todos vocês vão chegando, nós vamos começar o nosso tema. Primeiro abordando a importância desse momento junto com a família, onde quer que vocês estejam. E por família, me entendam, a família nossa é a humanidade. Eu vejo o momento que nós estamos vivendo, que as pessoas fazem assim, a minha família, minha pátria é o Brasil, a minha família é tal país, a minha família não, a nossa família é a humanidade. Nós somos espíritos que, graças a Deus, recebemos a bênção de reencarnar nesse país, né? Isso aqui nós temos a convicção do nosso compromisso espiritual nesse país. Mas também temos a compreensão de que toda a humanidade, são todos irmãos e irmãs, o espírito ele reencarna ora num país, ora em outro, ora em outro. Nós precisamos compreender que hoje nós temos a bênção do país, mas podemos amanhã estar em um outro país, em um outro corpo físico, claro, na cor física que mais seja adequada às nossas necessidades e os testes, e na condição que nós precisamos estar. Então é importante compreendermos que a nossa vida é isso aí, é o processo da reencarnação, do ciclo dos processos reencarnatórios. E hoje nós estamos vivendo as consequências do nosso passado espiritual e material. Então nós nos encontramos reencarnados e com a oportunidade do trabalho de servir. Então, às vezes eu encontro pessoas em casas, amigas, que dizem assim, mas Josué, o que é que nós podemos fazer para o controle da ansiedade? Bom, nós vamos começar isso agora. Nós vamos fazer nossa prece, tá bom? Eu acredito que a maioria, quem for chegando, a gente vai dando boa noite, mas vamos iniciar com a nossa prece. E eu gostaria de falar também que eu tenho muita saudade de estar aí com vocês em Goiânia, essa casa, essa cidade tão querida, na Associação Espírita O Caminho da Luz, e com espíritos que são tão caros a mim, como o seu Claudivan, Dona Ceci, toda a família. E eu, por família, entendam, todos vocês que fazem o Caminho da Luz e outras casas espíritas, nós vamos aprender. Boa noite, Josi. Joseli estava conosco ontem na live do Lar da Redenção, hoje já está aqui conosco. Vejam como é importante esse trabalho, né? O trabalho dessas lives, dessas palestras, dessa forma que nós aprendemos, graças à pandemia, nós aprendemos uma série de alternativas para os nossos trabalhos. Eu gosto de fazer a prece assim, gente. Nesse momento que vocês estão, provavelmente a maioria de vocês em casa, com as suas famílias, a nossa prece ela tem como objetivo pedir aos espíritos que se encontram em nossas casas que possamos trabalhar junto aos encarnados, aos desencarnados, agradecer a Deus pela oportunidade dos amigos espirituais que se encontram em nossas casas e também por aqueles que se dizem nossos adversários. Então nós agradecemos, boa noite, Ivonete, nós agradecemos pela oportunidade de estar com eles em nossas casas. Aqueles que se dizem nossos adversários, nesse momento nós pedimos perdão. E eu peço a vocês que peçam também nas casas de vocês, que peçam perdão pelos erros que nós cometemos, não por maldade, mas por ignorância. Pela ignorância, pelo ato de ignorar, que nessa vida ninguém prospera, ninguém avança. Ninguém avança deixando sequelas, sem um processo do resgate, sem um processo da reparação, sem um processo da bênção da oportunidade do Evangelho. Jesus é a nossa referência espiritual, misericórdia, compaixão e perdão. Nós vivemos momentos em que nós precisamos verdadeiramente nos apegar às forças espirituais da vida. Ninguém aqui faz uma oração pedindo a Jesus que afaste, que expulse os espíritos que não estão aqui em nossas casas em busca de se melhorar. Ninguém vai fazer uma prece pedindo para afastar aqueles que se dizem nossos adversários. Nós pedimos para que eles compreendam o momento. Nós pedimos para que eles nos perdoem pelas nossas limitações, pela nossa ignorância, pelas nossas fraquezas. Nós temos muito que aprender com eles, eles também têm muito que aprender conosco. Nós estamos reencarnados aqui nesse planeta num processo de eterna aprendizagem, e essa aprendizagem nos transforma em espíritos
espíritos que caminhamos sempre tendo como referência de vida à nossa frente a mensagem do Evangelho de Jesus, a nossa prece. É esse momento, nesse instante, em que você pede a Jesus que abençoe sua casa, que abençoe a todos que se encontram na sua casa, nas casas daqueles que são seus entes queridos, nas casas daqueles que ainda não compreendem, não lhe compreendem, que o têm como adversário. Que nós possamos sentir a bênção do Evangelho envolvendo a todos nesse momento. Eu gostaria de iniciar conversando com vocês para abordar esse tema de ansiedade, falando um pouco de reencarnação, para que você entenda por que tem ansiedade. Muitos espíritos compromissados, espíritos com dificuldades de vidas passadas reencarnam, e nós reencarnamos com muita culpa. E quando nós reencarnamos com muita culpa, porque realmente trazemos muita culpa de vidas passadas ou da vida presente, isso gera uma ansiedade no espírito que fracassou várias encarnações. Então ele chega na presente encarnação. Boa noite, Norma. Que Deus abençoe mais uma vez, minha irmã. E que então nós reencarnamos e reencarnamos. E muitas vezes a nossa alma, o nosso âmago sente, mais uma vez, a possibilidade do fracasso. E isso gera, inconscientemente, muitas vezes, uma ansiedade. Eu não sei se vocês sabem, mas no livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco ele fala que Memórias de um Suicida é psicografia de Camilo Castelo Branco, através de Ivone do Amaral Pereira. Ela usou um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, mas o espírito autorizou ela a usar o nome verdadeiro, ela não quis. E eles estão lá no mundo espiritual, depois de terem sido resgatados do Vale dos Suicidas. Eles estão em um espaço no hospital Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é a nossa mãe, a nossa mãezinha, a representação da mãe de todos nós, que é o espírito encarregado por Jesus de coordenar as equipes espirituais no trabalho junto aos suicidas. E aí no hospital, quando eles estão se reunindo em um processo de aprendizagem, é interessante que o Camilo conta que eles colocam as mãos embaixo das pernas. Por que eles colocam as mãos embaixo das pernas? Porque os suicidas eles carregam um cacuete por uma grande parte de tempo no mundo espiritual. Alguns trazem até para a reencarnação. Aquele que desencarnou com um tiro no ouvido, eles ficam pegando muito no ouvido, o tempo inteiro. Até que alguém chama a atenção, eles tiram as mãos, colocam embaixo da perna para não ficar com aquela mão lá. Aquele que se enforcou, ele fica também com o cacoete de ficar passando a mão no pescoço. Então são várias formas que eles carregam, desses cacoetes que eles trazem, desse período que passou no Vale dos Suicidas, porque é um processo complexo, nós não vamos adentrar isso aqui agora. O que nós vamos deixar aqui, que é preciso que nós possamos compreender, é que esse processo não é um crime irreparável. Não existem crimes irreparáveis diante das leis de Deus, mas é um processo que requer uma reparação dolorosa. É um processo que requer uma reparação complexa. O espírito realmente se atrasa, no mínimo 100 anos da sua existência, mas há uma reparação. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, como é que ficam aquelas pessoas, aquelas mães, aqueles pais, cujos filhos cometeram suicídio, e eles não conhecem o movimento espírita, não têm a doutrina espírita. E são de outras religiões que nós temos o maior respeito por todas as religiões, mas que pregam ou preconizam que o espírito suicida está condenado eternamente, né? É uma dificuldade muito grande. Nós não imaginamos um Deus, um Pai de eterna bondade, criando filhos para serem condenados eternamente, em suplício sem direito a uma oportunidade da renovação. A reencarnação é o processo da bondade divina, nos colocando em várias condições de aprendizagem, mas com as condições que nós merecemos e precisamos para nós. Por isso que você não procede da sua família nos aspectos morais, mas você procede nos aspectos materiais. Você pode herdar uma aparência física, uma característica física, mas nem os problemas de saúde você herda diretamente. Mas se você tiver a necessidade de passar pelos processos da enfermidade física, que são características idênticas,
No seu processo familiar, os espíritos trabalham essas características que você precisa passar. Mas por que é que há tantos filhos que se parecem com os pais? Porque são espíritos que são simpáticos desde a raticidade. Eles são espíritos simpáticos, não entendo espírito bom e simpático com as suas ideias. Às vezes existem espíritos simpáticos ao crime, espíritos simpáticos à ganância, ao orgulho, e há outros processos espirituais que reencarnam próximos. E aí, às vezes, você também vai ver o oposto. Alguém dizendo assim, mas por que fulano é um espírito tão perverso? É alguém tão mau e reencarnou, filho de pais maravilhosos. É justamente a oportunidade da bênção da reencarnação. O espírito, sabendo das dificuldades que ele carrega, que ele traz em si, ele reencarna. E ele traz em si todas essas características que podem colaborar, vejam só, junto àquela família. Ou seja, é um espírito difícil. Seu Claudivan, eu pensei que o senhor não ia aparecer com a sua mensagem. Olha aqui, ó, boa noite, meus irmãos. Estou entrando nesse momento para participar desse trabalho. Seja bem-vindo, seu Claudivan. Eu já falei no senhor, já falei na dona Ceci, que é a saudade grande de reencontrar vocês, mas brevemente a gente vai se reencontrar assim, com as bênçãos de Deus. E nesse momento nós nos reencontramos assim, né? Então, quando eu falo Claudivan e Ceci, eu falo assim, em todos e todas, personificado na figura deles. Personificado na figura deles. Poderia aqui passar a live todinha citando o nome de um por um, mas aí nós não faremos a live, nós ficaríamos citando a saudade que nós temos, mas também a bênção dessa oportunidade, desse trabalho. O Espírito pede, antes de reencarnar, voltar em uma família que possa ajudar a reencaminhá-lo. Vejam só, Deus concede essa missão, esse compromisso, Ele concede essa missão, esse compromisso com a autorização da família, porque a família, ela autoriza do mundo espiritual, através dos processos que nós vamos conhecer, principalmente lendo as obras de André Luiz. Mas os encarnados não têm a lembrança do processo. O espírito se prepara para a reencarnação, espírito difícil, e ele volta e precisa intensamente da presença familiar para que ele possa se reequilibrar. Nós vamos encontrar Jesus falando isso justamente na parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus vai falar que o semeador semeou o trigo, mas à noite veio o inimigo, semeou o joio cresce com o trigo. Os funcionários do lavrador disseram, podemos arrancar o joio? E o semeador disse, não, deixai o joio crescer com o trigo. É Jesus nos dando a oportunidade de joio que nós somos, aprendendo com os trigos que reencarnam aqui no nosso planeta, os missionários do Evangelho, como Franciscano de Xavier, Francisco de Assis, o Papa Francisco, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Eurípides Bazanufo, Bezerra de Menezes, tantos espíritos iluminados que nós poderíamos citar aqui, que reencarnaram no nosso planeta na condição do trigo. Nós ainda na condição do joio. E na condição do joio, a nossa perspectiva e nosso objetivo é nos transformarmos no trigo. Na sua casa, na minha casa, nas nossas casas, se encontram verdadeiras instalações espirituais. Espíritos que, se são seus adversários, por alguma razão, eu quero dizer a você que essa razão existe. Muitas vezes desconhecemos, mas a razão existe. Eles vão tentando plantar ou implantar, através da influência espiritual de processos complexos da hipnose e de tantos outros processos e técnicas que eles aprendem nas zonas umbralinas e nas zonas tenebrosas do mundo espiritual, nas zonas abismais, para nos levar ao desequilíbrio, para que em pleno meados da nossa encarnação, nós entramos num processo de decadência, de desequilíbrio, que possamos, é o objetivo deles. Não por maldade também, mas por ignorância na maioria das vezes, por acreditar que estão aplicando a lei, porque nós os prejudicamos ou prejudicamos algum deles, ou por algum outro processo, ou porque estão prestando serviços a falanges espirituais, que são verdadeiras quadrilhas que existem no mundo espiritual. Nós não podemos ser ingênuos de acreditar que essas quadrilhas não existem, elas existem no mundo espiritual sim.
e elas estão a serviço, elas recebem pagamento. E esses espíritos, eles atuam dentro desse processo de trabalho. Nós, na condição em que nos encontramos, nós não estamos aqui para acusar, para apontar o dedo, para condenar. Nós estamos aqui para pedir a Jesus que possa abençoá-los e convidá-los também a participar desse projeto espiritual de nossas encarnações e que eles fazem parte. Quando as pessoas nos procuram, que vivem esses momentos de ansiedade, de angústia, de síndrome do pânico e tantos outros processos espirituais, que muitas vezes eu conheço pessoas que de tão ansiosas o coração entra num processo de taquicardia, que leva até o desmaio, muitos vão se internar, ficam incapacitados para o trabalho, entram em processos de angústia e de depressão. E aí, muitas vezes esse processo é um conjunto da sua alma, das nossas almas, e aí outros espíritos passam pelo processo da interferência para intensificar o nosso desequilíbrio. As pessoas perguntam, mas Josué, eu tenho muita vontade de fazer terapia de vidas passadas. Talvez você também já tenha vontade de fazer terapia de vidas passadas. Se alguém já teve, por favor, escreva aqui para a gente saber. Mas eu vou fazer agora uma coisa com vocês, tá bom? Nós vamos falar agora de uma terapia de vidas passadas que eu posso ensinar a vocês e todos vocês podem fazer. Vocês estão preparados para compreender agora o que é uma terapia de vidas passadas bem aplicada às nossas vidas? Então vou explicar para vocês. A melhor terapia de vidas passadas é a sua reencarnação. Quando você se olha diante do espelho, na sua reencarnação, então você está diante de uma verdadeira terapia de vidas passadas. Quando você chega na sua família, que você olha assim, meu Deus do céu, eu não aguento meu sogro, eu não aguento minha sogra, eu não aguento meu genro, eu não aguento minha nora, eu não aguento meu pai, minha mãe, então você já está compreendendo o que é uma terapia de vidas passadas. Uma verdadeira regressão de memória, porque você está se reencontrando com espíritos que são difíceis para a sua jornada. Isso acontece na sua família, no seu trabalho. Isso acontece na sua vida, até no próprio movimento na casa espírita. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, quando você se vê diante disso, você está diante de uma terapia de vidas passadas, sim. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, o meu problema não é financeiro, o meu problema é de relacionamento com as pessoas. Então ela já sabe, já tem uma noção daquilo que ela viveu em vidas anteriores, das dificuldades do seu espírito. Às vezes é o contrário. Josué, eu não tenho problemas de relacionamento, mas eu tenho problemas financeiros, eu não sei lidar com dinheiro. Então você já vai entendendo um pouco do seu processo de vidas passadas. É importante você compreender isso, porque nós recebemos com a reencarnação o compromisso de não só apenas quitarmos as nossas dívidas do passado, como também reencaminharmos aqueles que desencaminhamos. Reencaminharmos aqueles que desencaminhamos. Quando você vai ler André Luiz, você vai lembrar que no livro Nosso Lar, André Luiz, quem leu o livro, assistiu o filme, vai lembrar que há um momento no livro em que a mãe de André Luiz está com ele, e aí ele diz assim, mãe, cadê meu pai? E ela diz assim, André, seu pai está nas zonas umbralinas com as nossas duas irmãs. As duas irmãs que ela cita na passagem do livro, do filme, são os dois espíritos das duas jovens que foram amantes dele na vida física. Elas foram as duas amantes deles na vida física. E essas duas jovens que foram amantes do pai de André Luiz estavam engalfinhadas com ele nas zonas umbralinas, porque no período, e note que é um período provavelmente no século XIX, talvez até o antes, é um período bem anterior, porque a obra Nosso Lar de 1944, por aí. E aí quando André Luiz desencarna, que vai para as zonas umbralinas, que passa aproximadamente 8 anos, suicida que chegou no mundo espiritual, com uma oclusão intestinal, um câncer de intestino, e o André Luiz, lá no mundo espiritual, quando pôde encontrar a mãe ainda disse, olha, teu pai ainda está nas zonas umbralinas, engalfinhado, é a expressão, não é a expressão que usa no livro, não sou eu que estou usando, com nossas duas irmãs, é uma forma que ela usou, respeitosa, porque ela não está aí condenando nem apontando o dedo para aquelas jovens. E por que elas odiavam tanto ele? Provavelmente porque naquela época do século XIX, aquelas pessoas que passavam por esse processo, muitas vezes elas não eram aceitas pela sociedade, não tinha emprego para as mulheres,
E muitas vezes as famílias não aceitavam, as expulsavam de casa, elas iam para a prostituição. Então, provavelmente, elas acusavam ele de ser o responsável pelo desencaminhamento delas, pelas promessas, pelas ilusões. Então, elas passaram a persegui-lo no mundo espiritual. Mas ela olha para André Luiz e diz assim: mas não se preocupe não, meu filho. Eu já estou preparando a minha reencarnação. Eu vou voltar, o seu pai vai voltar. E elas duas, boa noite, Dalcira, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. E eu vou voltar e elas voltarão como nossas filhas. Vejam vocês, prestem atenção agora, gente. Elas voltarão como nossas filhas. Ou seja, aquelas duas jovens que foram amantes do pai de André Luiz, elas vão voltar agora como filhas da mãe de André Luiz, do pai de André Luiz, que elas foram amantes deles, agora serão as filhas dele. Vejam vocês como trabalha a providência divina. Aquelas que ele colaborou para desencaminhar, agora ele vai trabalhar para reencaminhar. Quando elas estiverem crescendo, provavelmente pelo desequilíbrio no campo da sexualidade e outros processos que elas têm, elas vão querer, imagina, ir agora para o funk, para a balada, para a noitada, para a rua, para isso, para aquilo, e agora ele não é mais o amante, agora ele é o pai. E agora ele vai tentar, de todas as formas, trabalhar para reencaminhar aqueles espíritos que ele colaborou para desencaminhar. Então você vai percebendo que no processo da reencarnação, nós somos convidados ao exercício da prática, do entendimento, do processo que nós estamos vivenciando. Você quer regressão de memória maior do que essa? Aí você olha para a sua família, você vai se encontrar com a sua família e você vai compreender que dentro da sua casa são os maiores desafios, os maiores reencontros. Isso gera uma ansiedade no espírito? Claro que gera, porque o espírito teme fracassar. O espírito teme fracassar no trabalho, no exercício da prática espiritual, na compreensão dos desafios. Olha, eu vou voltar para fazer o meu melhor, mas será que eu vou conseguir? O mundo espiritual coloca tudo que pode para auxiliar você nessa tarefa. Mas você precisa entender uma coisa, e é aí que você vai compreender melhor agora. Nós agora, gente, nós no passado provavelmente caímos muito, mas agora nós temos o Consolador prometido. Nós temos a oportunidade de reencarnar, conhecer, de ter o conhecimento espírita. Olha, eu estou falando conhecimento, teoria. Nós temos a oportunidade de ter o conhecimento espírita, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos, além do conhecimento, adquirir o sentimento do espiritismo em nossas vidas. Por isso que quando Nicodemos procura Jesus no calar da noite, ele procura Jesus, porque ele era um doutor da lei, ele não queria procurar Jesus durante o dia, ele procura Jesus à noite. Mas quando Nicodemos procura Jesus e Jesus diz: a carne procede da carne. Veja que Jesus responde: a carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O espírito não procede da carne, você não procede do espírito do seu pai e da sua mãe. Você procede fisicamente deles, mas o seu espírito procede do seu próprio espírito. Você é herdeiro de você mesmo. Lá no livro eu acredito que é no livro de Gênesis de Moisés, quando nós vamos aprender, quando Jeová, que é o Espírito que guiava o povo de Israel, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do cativeiro egípcio. Se eu não me engano, isso está em Deuteronômio. Que te tirou do cativeiro egípcio, que castiga os erros dos pais nos filhos, após a terceira e a quarta geração. Por que após a terceira e a quarta geração? Porque já deu tempo de você mesmo voltar e responder por você mesmo. Castiga os erros dos pais nos filhos é uma simbologia. Muitos entenderam que castigar os erros dos pais nos filhos é porque os filhos respondem pelo erro lá atrás, de Adão e Eva, aquele processo. Tudo aquilo é um processo simbólico, que tem uma origem e tem um porquê que eu não posso explicar agora, senão a gente perde o nosso foco do nosso tema. Mas aquele processo simbólico contado lá no livro de Gênesis, e aí quando Jeová, que é esse espírito que guiava aquele povo de Israel, desde a constelação do cocheiro, quando eles chegaram aqui, esses espíritos encarnaram pela primeira vez aqui no nosso planeta para colaborar com seus processos de aprendizagem e também expiar, porque não tinham mais condições espirituais de reencarnar lá.
Claudivan botou aqui, processo da reencarnação. Perfeito, Claudivan, processo da reencarnação. Esses espíritos através da reencarnação, nós herdamos nós mesmos. Eu vou resgatar os meus erros, eu não vou resgatar os erros dos meus pais, dos meus avós, isso não procede. Eu respondo por mim. Por isso disse Jesus a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito. A carne, o Espírito não procede da carne. E ainda Jesus complementa. O Espírito sopra onde quer e ouvir sua voz, mas não sabeis de onde ele vem nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito sopra onde quer, ouvir sua voz, não sabeis de onde ele vem, significa que ele vem antes da concepção. Que as doutrinas espiritualistas falam que o Espírito nasce no momento da concepção. O Espírito não nasce na concepção. Jesus não falou isso. Jesus falou que o Espírito sopra onde quer. Ouvir sua voz, não sabeis de onde ele vem. Ou seja, ele tem uma vida anterior à concepção. Anterior, não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ocorrendo mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E aí nós reencarnamos e nós compreendemos os processos familiares como são complexos. Eu dei o exemplo aqui das filhas do pai de André Luiz, mas eu poderia citar exemplos que eu conheço pessoalmente, de casos que eu vi em várias casas espíritas e com pessoas amigas. Eu tenho um conhecido que ele tem 3 filhas. Uma das filhas dele é muito complicada, difícil. E ele disse, Josué, eu sei que na orientação que veio para mim, eu e ela temos grandes ligações do passado. Mas foi um espírito que ele, no passado, desencaminhou, desarticulou, desestruturou. E aí ele recebe ela na condição de grande espírito problemático. Mas ele trabalhou para que ela se tornasse problemática. Agora ele recebe esse processo para poder desenvolver naquele espírito aquilo que ele colaborou para desestruturar. Todos nós em família, e eu estou aqui citando algum caso, mas tem vários casos, tem aqueles que recebem espíritos ainda mais difíceis, com problemas e enfermidades complexas no campo da alma e do corpo físico. Mas ninguém recebe por acaso. Ninguém recebe por acaso. Quem aqui não lembra dos filhos e das filhas da chikungunya? Quem não lembra? Até um mosquito é um instrumento da espiritualidade da reencarnação. Foi o mosquito que causou tanta microcefalia, tantos espíritos que reencarnaram na condição de anencéfalos. Uns com microcefalia, ou seja, o cérebro com extremas limitações. Muitos nem conseguiram, porque estava no planejamento espiritual que iam renascer, mas iam viver um período muito breve. Outros, as famílias, elas precisam lidar por muito tempo, porque são espíritos cujos compromissos, ninguém reencarna nessa condição por acaso. E aí veio até o mosquito, pode ser instrumento da providência divina, porque surgiu um processo através da chikungunya, da zika. Eu misturo tudo, não sei se foi a chikungunya, se foi a zika ou vice-versa, onde várias mães elas tiveram um processo de gestação em que esses espíritos que iam reencarnar tinham essas limitações físicas. E muitos desses espíritos são muito amados, apesar de todas essas condições, mas são compromissos espirituais extremamente graves. E para você ter uma certeza de como são compromissos, eu conheci um casal cuja mãe abandonou a criança por causa da microcefalia e esse casal, eles adotaram a criança nessa condição. A mãe disse para mim, eu não sei porquê, mas assim que eu vi aquela criança, eu disse, é minha. Então você vai vendo que o que procede da carne é carne, o que procede do espírito é espírito. Nem sempre as ligações consanguíneas são as ligações mais verdadeiras, mas são compromissos. São compromissos que nós precisamos trabalhar. No transcorrer desses processos, existem as dificuldades de relacionamento, as ansiedades. Josué, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que é o que a prática tem nos mostrado todos os dias. Todos os dias nós temos acompanhado isso nas casas espíritas, onde quer que nós possamos chegar. É que nós reencarnamos para servir. Nós não reencarnamos apenas para nos servirmos. Nós reencarnamos para servir. Quando nós passamos a servir, nós sentimos a presença ao nosso redor dos amigos espirituais. Jesus nos ensinou isso. Jesus diz assim, ao meu lado estarão aqueles, já falei isso aqui em live, aqueles que me deram de comer, de beber,
aqueles que me visitaram quando preso, quando enfermo, aqueles que me receberam. Nós reencarnamos para servir. Quando nós não servimos, nós criamos, é como se houvesse uma desconexão. Você reencarnou para servir, para trabalhar, para assistir. Eu conheci pessoas que disseram para mim, eu saí para o trabalho espiritual sem condição nenhuma. Saí chorando, uma dificuldade em casa, alguém que me acusou injustamente, um problema. Eu disse, meu Deus, eu não tenho condição de fazer o trabalho. Mas depois que eu cheguei no trabalho, eu senti uma força. Josué, eu não sei de onde eu teria aquela força. Eu senti uma força, eu visitei o abrigo, o hospital de câncer. Eu fiz uma visita a alguém que estava precisando de uma palavra amiga. Quando eu saí dali, eu saí tão renovado, fortalecido. Sabe por quê? Porque quando você passa a servir, o mundo espiritual passa a servir junto com você. Então, se você quer sentir a presença dos amigos espirituais na sua vida, você precisa compreender o que é servir. Você precisa aprender o que é defender a vida. Nós espíritas, cristãos, porque quando eu falo cristão, todo espírito é cristão, mas entendam, eu falo generalizando, nossos irmãos católicos, protestantes, evangélicos, todos nós que nos afirmamos cristãos, e o Espiritismo tem como perspectiva realmente ser o cristianismo redivivo, porque o cristianismo, gente, estava na UTI da vida, repleto de rituais, de dogma de culto exterior, que não tocam o coração do homem. O sentimento da mensagem do Evangelho estava perdendo espaço apenas por ritual, por dogma, para um Jesus crucificado. Olhando de cabeça baixa, o Jesus que o Espiritismo nos traz é o Jesus que vive. É o Jesus que vive na sua vida, junto a você. Jesus é esse Espírito maravilhoso que nos dá a oportunidade de se fazer presente em nossas vidas nas mínimas coisas. Nós podemos nos aproximar de Jesus através dessas ações. Quando chega alguém pedindo na sua porta, me respondam aqui, se vocês estiverem ainda, se tiver alguém que queira participar. Você tem acompanhado muitas pessoas pedindo e pedindo cada vez mais. A miséria tem aumentado, realmente a gente tem percebido, as coisas estão assim, a miséria e as dificuldades que eu falo nesses processos de vida que nós observamos. E aí chegam pessoas pedindo na nossa porta. Muitas vezes eu encontro irmãos e irmãs, mesmo espíritas, que dizem assim, Josué, chegou alguém pedindo, mas eu não senti vontade, eu tive isso, eu tive aquilo, eu tive um temor, eu não queria descer do meu apartamento. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, sempre tem alguma coisa na sua casa, no seu apartamento, para dar a alguém que pede. Nunca deixe de oferecer, nunca deixe de oferecer para alguém um alimento, por básico que seja. Porque muitas vezes é o mundo espiritual que encaminhou para sua casa, porque disse assim, olha, eu vou encaminhar lá para casa de Claudivan, de Ceci, de Inês, de George, eu vou encaminhar lá para casa de Joseli, alguém que está pedindo, precisando, porque eu sei que vai chegar lá e vai receber. Imagina você chegar na nossa porta, alguém necessitado, não é para a gente julgar, não é para você falar, olha, tá chegando aqui pedindo, mas tá até uma roupa arrumadinha. Nós vivemos um momento que nós não podemos julgar. Nós temos uma mensagem de Emmanuel que chama-se caridade com gosto de fel. É quando você dá uma coisa a alguém e diz assim, eu estou dando, mas é um vagabundo. Eu estou ajudando essa mulher, mas não vale nada. Então isso é caridade com gosto de fel. Delcira colocou aqui, ó, sempre chega à minha porta. Eu sei, Delcira, e sei também que você sempre tem alguma coisa para oferecer. Sempre tenha na sua casa. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quem está batendo na nossa porta. Você não sabe se é um espírito, cara, você de vidas passadas, que está em duros testes de processo de resgate lá fora. É muita dificuldade, gente. Mas é Jesus que se faz presente na figura dos nossos irmãos. Não para você julgar, não para você condenar, não para você estabelecer um julgamento. Mas quando você faz isso, e faça isso com um sorriso no rosto. Há uma mensagem que diz, antes de um prato de comida, antes de um prato de sopa, um sorriso. Um sorriso, mesmo quando você não consegue, não está sorrindo por dentro. Mesmo quando você não está com um sorriso por dentro, um sorriso. A pessoa chega na sua porta pedindo você dar um sorriso, dar um alimento. Mas Josué vai viciar, pode até ser. Mas eu garanto a você que geralmente isso não acontece. Não vai estar lá todo dia, toda hora, todo momento, não. Mas olha, não deixe de fazer isso. Mas não deixe de fazer com um sorriso.
É esse sorriso que aquela pessoa que já vai na condição de quem pede, na condição de que aonde chega as pessoas ignoram, é expulsa. Se entrar numa loja, as pessoas acham que é para roubar. Se está no sinal de trânsito, as pessoas fecham os vidros porque tem medo e realmente existe a possibilidade de ter problemas. Mas olha, o que eu quero dizer para você é que nós não podemos abrir mão de dar um sorriso. Jesus não abriu mão, Jesus não abriu mão de servir, de nos ensinar. Se rodeou de apóstolos e discípulos que não eram do bem. Muitos não eram. E foi assim, é isso que realmente a gente vai observar. Pedro negando Jesus. Claudivan botou aqui, ó, não existe prejuízo quando fazemos o bem. Não existe não, Claudivan. E por isso que Jesus disse, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. É a caridade mais barata que existe. É a oportunidade, é a caridade material. A caridade mais difícil ainda é a caridade moral. É esse conjunto de princípios que quando você compreende através da reencarnação, aí você vai perceber que quando eu escuto às vezes as pessoas brigando, discutindo pelos motivos mais banais, nós sempre enfatizamos aqui, gente, cada um tem seu direito de cidadão, de ter seu posicionamento, seu pensamento político partidário. Cada um tem seu direito, mas nós não temos o direito de transformar isso em sombras na nossa casa espírita, no nosso movimento espírita, de nos separar. Nós não temos esse direito. Mas Josué foi fulano ou fulana que provocou, olha, sejam seus ouvidos os extintores da calúnia, da fofoca, do boato, da mentira, da fake news. Você faz a sua parte. Você se cala diante de um bem maior. O bem maior do momento da conciliação, do processo do exercício da prática do perdão. É aí você quer terapia de vidas passadas melhor? Você se olhar diante do espelho e você dizer, meu Deus, quais são os sentimentos que existem no meu coração? Como é que eu penso? Como é que eu procedo? Isso dá uma ideia de quem você foi em vidas passadas sem você fazer a regressão de memória. Porque se você fizesse a regressão de memória, você ia ver as pessoas com quem você teve dificuldade, com quem você teve dificuldade hoje convivendo com você. Lembrando aquela frase do Evangelho que vocês já estão sabendo que eu sempre trabalho. Porque cada vez mais nós trabalhamos família e cada vez mais nós encontramos essa frase de Jesus quando ele disse: vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Sem a luz da terceira revelação a gente não entende isso não. Por isso que Emmanuel disse assim, olha, Jesus é a porta. Jesus é a porta. Mas Kardec é a chave. É uma forma de dizer, Jesus é a porta, mas o conhecimento espírita é a chave que abre essa porta. Quando Jesus fala, vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis os vossos inimigos, é porque o seu inimigo vai se reunir com você. O amor une, o ódio também. Se você ama alguém, você nunca vai se afastar desse alguém durante suas encarnações. Você pode reencarnar na Alemanha e ser alguém no Afeganistão. Você vai reencontrar. Se você ama alguém, você reencontra. Isso é inevitável. É processo de vida. Mas se você odeia a alguém, você também reencontra. O amor une, o ódio também. Ligações de amor são para sempre, ligações de ódio precisam ser desfeitas. E para que sejam desfeitas, o processo da reencarnação. E daí as dificuldades de relacionamento, porque quando você olha para um filho, uma filha, para um irmão, para uma irmã, para um pai, para uma mãe, para um genro, para um sogro, para uma nora, para uma sogra, seja lá o que for, você vai se reencontrar com a sua regressão de memória. Você vai se reencontrar com os seus desafetos do passado, que de forma ou de outra eles terminam se reencaminhando para o seu reencontro até dentro das casas espíritas. Meu Deus do céu, não tolero fulano, mas vai se reencontrar, porque precisa se desfazer. Alguém tem que dar o primeiro passo, que se beneficia quem dá o primeiro passo. O primeiro a se beneficiar da essência do perfume não é quem usa o perfume. O primeiro a se beneficiar da essência do perfume é o frasco que o contém. O primeiro a se beneficiar do amor é aquele que ama. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Que Deus continue lhe iluminando, meu irmão. Então, o primeiro a se beneficiar da essência do perfume é o frasco que o contém. O primeiro a se beneficiar do amor é aquele que ama. Josué, mas eu não recebi nada em troca. Não espere nada em troca. Primeiro processo. Você não está fazendo para receber
alguma coisa em troca daquela pessoa. Você está fazendo para receber alguma coisa da vida. Todos nós fazemos o exercício da prática do amor, da caridade, porque na condição em que nos encontramos, nós ainda precisamos disso. Norma colocou aqui, ó, o meu telefone está com problema do som de vocês. Está, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu preciso de um feedback de vocês. Se alguém não estiver ouvindo, por favor, me avise. Norma está falando que está com um probleminha no som. Se vocês estiverem me ouvindo, me deem um retorno. Sérgio, tá ouvindo? Sérgio deve estar ouvindo, sim. Norma, estão? Sérgio, estou sim. Então o áudio deve ser no teu telefone, Norma. Cláudia, se está ouvindo, perfeito, maravilha. Joseli também. Claudivan também. Então é no teu telefone, Norma. Braga. Beleza. Obrigado, gente, pelo feedback. Obrigado, Delcira. Nós precisamos, gente, compreender a importância do processo, da oportunidade que nós temos hoje. Josué, mas eu encontro muitas pessoas com tristeza, com solidão, com angústia. Esse é o processo cujo tratamento eu estava citando para vocês desde o início da nossa live, através do ato de servir. Através do ato de servir sem esperar retorno de ninguém. Você serve, Jesus falou isso, que uma mão não veja o que a outra faz. Eu lembro muito de um palestrante espírita chamado Clóvis Nunes, de Feira de Santana, na Bahia. E o Clóvis Nunes fala que no início do movimento espírita que ele participou, lá em Feira de Santana, eles tinham uma campanha do alimento, do agasalho, e um dia ele foi colocar a sopa do lado de um mendigo. E agora, Norma, está ouvindo? Acho que você agora deve ter ajustado aí o som do seu telefone. E aí ele levou a panelinha de sopa, a latinha, deixou lá e acordou o mendigo. E o mendigo não gostou de ser acordado, não. Na hora que ele foi levar, o mendigo puxou e disse: "O que é isso que você está me acordando?" Ele disse: "É para sopa." "Quem disse que eu quero sopa?" E aí o mendigo tinha alguns problemas emocionais, com certeza era a influência também de espíritos que queriam desestimular o trabalho do trabalhador. E aí o mendigo disse: "Eu não quero sopa, e se você não desaparecer da minha frente", puxou uma faca. Clóvis Nunes disse que correu, que nunca imaginou que pudesse correr tanto. E aí ele ficou muito triste, abatido, desanimado. Meu Deus, eu fui ajudar, ele fui mal compreendido, eu fui servir, fui muito mal compreendido. Braga colocou aqui: "Muito obrigado, seu Claudivan, um forte abraço." Que coisa boa, né? Vocês vão se encontrando, a gente vai se falando, esse trabalho vai interagindo. Isso é uma egrégora espiritual. Nós estamos aqui juntos, mesmo do mesmo jeito ou melhor que estivéssemos na casa espírita, porque cada um de suas casas. E nas suas casas onde nós realmente precisamos do exercício da prática do Evangelho, e as equipes espirituais da Associação Espírita O Caminho da Luz nas nossas casas também. Isso é uma oportunidade maravilhosa, gente. Muitas vezes nós nem imaginamos. Aí o Clóvis ficou muito desanimado. Ele correu, ficou triste. Houve uma reunião mediúnica, e na mediúnica ele estava participando, e o amigo espiritual chegou para ele e disse assim: "Meu filho, eu sei que você está triste. Você foi fazer a prática do bem, mas não foi compreendido. Mas, meu filho, você lembra daquela passagem de Jesus no Evangelho, que uma mão não veja o que faz a outra?" Aí Clóvis parou a pensar. Por que, meu filho, você precisou acordar ele? Por que você não deixou a latinha de sopa ao lado dele? Aí Clóvis refletiu e, sinceramente, ele chegou à conclusão de que ele o acordou porque ele queria ser reconhecido por ele, como alguém que o ajudou. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós queremos que as pessoas nos vejam. Olha, não se preocupa não. Deus vê a tudo e a todos. E aí o Clóvis disse que alguns dias depois eles foram para a campanha do agasalho. Ele ia passando pertinho, estava ele mesmo ali, o mendigo, no mesmo lugar, dormindo. E o Clóvis disse que foi lá e botou o agasalho ali do lado dele, não acordou agora e foi embora. Claudivan botou aqui: "Estamos vivenciando novas oportunidades de aprendizado e experiência." É verdade. Novíssimo, seu Claudivan. Independente da idade. É isso mesmo. O espírito é imortal. E o espírito jovial, Claudivan é o espírito jovial. A gente percebe porque nós vamos
com essa consciência de que temos o que aprender. Nós só nos tornamos verdadeiramente antigos no corpo físico quando nós acreditamos que não temos mais o que aprender e nós temos. Temos sempre, porque esse é o nosso objetivo. Clóvis disse, olha, deixei o casaco lá. Quando eu saí, voltamos da campanha, ele estava lá agasalhadozinho, olha, com um casaco. E aí ele sentiu, meu Deus do céu, que satisfação, que felicidade, eu levei um casaco. Você não precisa do reconhecimento de ninguém. Você não precisa que as pessoas vejam para lhe aplaudir. Jesus falou, muitos que praticam a caridade já receberam a sua premiação, que foi o reconhecimento pelo qual lutaram. Mas o verdadeiro reconhecimento que nós desejamos é o reconhecimento da vida, das forças espirituais da vida de Deus em nossas vidas, operando transformações em nossas vidas, nossas casas. Nossas casas são instrumentos espirituais de exercício de regressão de memória, porque lá você vai encontrar os seus desafios. Você vai encontrar os seus desafios. Eu desafio qualquer um aqui. Eu desafio qualquer um em qualquer lugar a não compreender os desafios. Josué, eu não tenho desafio na minha casa. Olha só se você morar sozinho. Mas você vai morar com alguém, você vive com alguém, você tem desafios. Mas você pode morar sozinho e achar que não tem desafios por isso, mas você tem desafios. Você tem um desafio de ir ao encontro das pessoas no trabalho, na rua, dos ânimos, seja lá o que for. Você tem um desafio da companhia dos espíritos que lhe cercam. Nós estamos todos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E aí eu encontrei um dia duas mãe e filha. Eu já contei isso aqui, que se odiavam. Conheceram a doutrina espírita através de uma orientação do terapeuta, que falou para elas, o problema de vocês, olha, só pode ser de vidas passadas. O terapeuta nem era espírita. Ele já tinha feito de tudo, elas moravam separadas. Mesmo que elas fossem a filha solteira e a mãe viúva, elas não conseguiam morar juntas porque não se entendiam. Brigavam de ir às vias de fato. Brigavam. Olha aí, Janete colocou, temos sim nossos desafios constantemente. É isso aí, Janete. Esses desafios que chamamos de problemas, na verdade, eles são a necessidade que nós precisamos no processo de aprendizagem. Você precisa aprender que você não pode mais separar o templo da oficina. O nosso erro, gente, foi achar que o templo é um, a oficina é outra. E Emmanuel fala que a oficina é a vida. A oficina é a vida, porque é na oficina que você coloca em prática os seus conhecimentos. O templo e a oficina são juntos. Você não pode ser, eu sou espírita na casa espírita, na rua. Não, você é espírita em todo lugar. Você é católico, protestante, seja a religião que você tiver, ou não tendo religião, independente de qualquer coisa. Eu sou José, eu sou cristão. Já conheci pessoas que dizem assim para mim, eu sou cristão. Ou então eu acredito em Deus. E por mais que eu sinta que em mim, eu, Josué, não tenho condição, sem o conhecimento do Espiritismo, sem a presença dos Espíritos, de me reencaminhar eu não tenho. E eu reconheço isso, eu preciso da presença dos Espíritos na minha vida. Sérgio colocou aqui, todos os dias sempre tem desafios. Deus, filho, a vida é um desafio, a vida é um desafio. E todos os dias nós temos um desafio, sim, precisamos compreender. Eu não consigo, isso eu falo por mim, eu não consigo vencer os meus desafios sem a presença do mundo espiritual na minha vida, eu não consigo. Houve no passado algum momento que eu achei que conseguiria e eu fracassei. Eu caí, eu sofri, eu chorei, mas aí eu olhei e pedi a Jesus a oportunidade de recomeçar. E acredito no que eu digo a vocês. Nós sempre recebemos a oportunidade de recomeçar. Você não precisa desencarnar, você recomeça na própria encarnação. E nós precisamos sempre ter essa compreensão. Todo dia a oportunidade de recomeçar. Quando o problema bate na sua porta, a pergunta não é por que aconteceu comigo? Ah, mas por que isso comigo? Tanta gente aí fora. Eu vou contar para vocês um fato que eu vi na internet essa semana real. O motorista de um carro vinha, um caminhão vinha no sentido contrário, numa pista, os dois passaram um junto do outro. Normalmente, como um carro passa mão em contramão, um junto do outro. Na hora que o caminhão passou, soltou uma peça do freio do caminhão. Essa peça do freio do caminhão passou pelo para-brisa, foi na testa do motorista que desencarnou naquele momento. Olha que essa peça podia ter batido do lado do motorista, podia ter batido no chão, no piso, podia ter passado por cima do carro, podia ter batido em alguma outra parte do carro.
Podia ter batido no braço do motorista do lado, bateu na cabeça. Então eu pergunto a vocês, nossas vidas estão ou não estão nas mãos de Deus? Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não se preocupe, não se intimide, se entregue com confiança. Faça a sua parte, faça o seu melhor. Deus trabalha incessantemente. E olha, a vida está sempre do nosso lado. Josué, porque o problema bateu na minha porta? A pergunta é, o que é que eu preciso aprender com esse problema? O que é que eu preciso aprender com essa dificuldade? Aqui entre nós, um dia disse um amigo meu, eu não consigo tolerar tal pessoa na minha vida. E ele me falou da pessoa que ele não tolerava. Ele disse, Josué, eu não consigo, ela faz de tudo para se aproximar de mim. Nunca me fez mal, eu não tolero. Eu não vou entrar aqui no campo das simpatias e antipatias terrenas, eu não vou entrar agora. Não é o nosso tema. Mas em muitos desses processos, nós vamos reencontrar a nossa verdadeira regressão de memória na presente existência. Por quê? Porque isso me atrai, porque isso me atrai, porque eu preciso combater isso no meu coração, porque eu preciso enfrentar esses desafios, porque esses processos surgem em minha vida, são os desafios. A reencarnação providencia para você as condições que você precisa ter para levar esses desafios adiante, mas a força para que você possa levar esses desafios adiante, só você consegue diante da compreensão do Evangelho de Jesus. Por que do Evangelho de Jesus, gente? Talvez alguém diga, meu Deus, isso é religiosismo. Isso é religiosidade, sim. Isso não é religiosismo, isso é religiosidade. Isso não é fundamentalismo. Isso é compreensão desse espírito iluminado que esteve no nosso planeta. E aí as pessoas dizem, você segue A ou B? Eu não sigo A ou B, eu sigo Jesus. E olha, não é fácil seguir Jesus. Nós somos muito limitados. Nós temos muitas dificuldades. Eu lembro muito de Chico quando falava, Chico, cadê a novidade que o Espiritismo nos traz? Emmanuel está me falando que a grande novidade que o Espiritismo nos traz é o Evangelho de Jesus. Mas Chico, o Evangelho de Jesus já tem 2000 anos. E o Chico falava, Emmanuel está me falando que é novidade porque nós ainda não conseguimos colocar em prática o Evangelho de Jesus. E quando conseguirmos, aí sim, deixará de ser uma novidade. Enquanto for um desconhecido do nosso sentimento, ainda é uma grande novidade. E o perdão, a misericórdia e a compaixão ainda tem tantas limitações em nossas vidas. Então é uma grande novidade o Evangelho. Mas por que esse Evangelho é tão importante? Porque dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, no trânsito, aonde você se encontrar, no próprio movimento espírita, sem misericórdia, sem compaixão e sem perdão, você não vive com ninguém. Você não vive com ninguém. Você não vive com sua esposa, você não vive com seu marido, com seu filho, com sua filha, com seu pai, com seu irmão, porque a todo momento nós somos convidados ao exercício da prática do perdão e da tolerância de compreender que as pessoas têm o direito de aprender com seus erros. Tem o direito, Josué, eu estou vendo que está seguindo um caminho errado. Você alerta. Se você é pai, se você é mãe, você tem esse direito, sim. Você tem esse direito, tem essa obrigação. Eu fico surpreso de ver, às vezes, pais que dizem assim, eu tenho medo de entrar no quarto do meu filho porque ele me expulsa, está na internet. Pelo amor de Deus, gente. Como é que você é pai, como é que você é mãe, você permite que nesse relacionamento chegue a tal ponto em que você não consegue entrar no quarto do seu filho para conversar alguma coisa? Seu filho pode até não seguir a recomendação porque você não vai forçá-lo a seguir, mas você tem a obrigação e o direito de alertar. Um dia eu conheci uma pessoa que disse assim, disse, Josué, meu filho é um apóstolo do Evangelho. Toda criança, todo espírito quando reencarna parece um apóstolo do Evangelho. Mas depois vira um capiroto. Você sabe o que é capiroto? Não. É mistura de capeta com garoto. E aí é difícil você chegar e falar que aquele espírito é um espírito difícil que requer todo um processo de evangelização através do exemplo, da prática e do trabalho com disciplina. Porque esses espíritos que estão reencarnados nas condições mais difíceis precisam muito do nosso envolvimento, do nosso apoio. Eu preciso, antes de dar continuidade, saber quantos minutos eu ainda tenho. Claudeci, você pode me falar, minha irmã, quantos minutos eu ainda tenho? Porque o meu celular aqui na transmissão, ele, não sei porquê,
no Face não aparece o horário no celular. E como eu fiz essa mudança de local, vocês estão vendo aqui que eu estou num local diferente hoje, eu estou aqui próximo de uma parede, o fundo aqui é uma parede branca, porque eu estava lá no meu espaço onde nós iríamos fazer a nossa live, mas aí houve toda uma série de dificuldades por conta de um barulho muito alto que vinha da rua, aí eu precisei correr para cá e fazer esse improviso. Mas eu acredito que está dando para fluir o trabalho. Assim que você puder, minha irmã, me diga aqui, ou alguém, o tempo que ainda nos resta na nossa live, para a gente poder dar esse encaminhamento. Aí nessa correria eu não trouxe nenhum relógio. E aqui no celular eu não consigo ver, já estou vendo. Eu já passei do horário de 2 minutos, pelo amor de Deus, gente. Nós vamos fazer agora, Claudivan, vou memorizar a palavra capiroto. George Hamilton, meu irmão George, Claudeci, muito obrigado aí. Sérgio, Eliane, tempo de Deus, tempo de Deus. Porque muitos espíritos, muitos pais dizem, olha, meu filho é um santo, até ele começar a aparecer, ele crescer, a adolescência chegar, e o espírito se reencontrar com quem verdadeiramente ele é, e com os compromissos e os desafios que os reservem a todos da sua família. Nós, quando fazemos esse trabalho, a proposta do evangelho, do estudo nesse trabalho, eu quero dizer para você, que quando nós falamos em evangelho, obrigado, Betânia. Betânia botou aqui, infelizmente acabou. Está acabando, Betânia, mas nós vamos fazer nossa prece. Nós vamos fazer nossa prece, gente. Onde nós vamos pedir a Jesus o fortalecimento para os desafios da semana. Onde nós vamos pedir a Jesus as bênçãos de iluminação em nossos lares, em nossas vidas, em nossas casas, todas as casas ao nosso redor, aonde nós pudermos chegar. Eu quero que você sinta no seu coração a necessidade do Evangelho. E eu falo isso para você porque eu não sou um espírito evangelizado, não. Eu sou um espírito em processo de evangelização igual a qualquer um de vocês. Com todos os desafios, com toda a carga de sentimentos e dificuldades que eu carrego através das minhas vidas sucessivas, mas Jesus. Jesus, apesar de tudo. Por isso que eu acho tão bonito uma música que eu escuto de um cantor evangélico chamado Marcos Antônio. O nome da música é Apesar de Tudo. E ele diz assim: se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que quem me conhece é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Eu quero que você entenda que se você se permitir ser julgado por todas as pessoas que convivem com você, se você achasse que isso fosse importante, você estaria derrotado, mas você não se preocupa com isso. Você se preocupe, você se ocupe de trabalhar, de servir ao Evangelho, apesar de todas as dificuldades. Claudivan colocou meu irmão Josué agradecendo por mais esta oportunidade. Jesus vos abençoe, meu irmão. Jesus abençoe a todos que aqui se encontram. Que essas nossas palavras sejam a prece de que tanto nós precisamos, que nossas casas, nossas famílias, que Jesus envolva nossas vidas, que durante a semana, apesar de todos os desafios que vão bater nossa porta, nós vamos enfrentá-los porque Jesus vai estar à frente de todos nós em nossas vidas. Muita paz para todos e todas e todos que fazem a Associação Espírita, o Caminho da Luz. Muita paz para todos e, em especial, a seu Claudivan e Dona Ceci. E em nome de quem eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, muita paz para todos e todas, que assim seja. Tchau, gente.